Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre a montagem e execução do voo, no caso a montagem do equipamento. E a gente está com ele aqui na mesa para a gente fazer a checklist que vai aparecer para vocês aqui do lado, que a gente fez na aula anterior. Então, antes de ir a campo, a gente confere aqui no escritório se a gente não esqueceu nenhuma parte importante, porque para evitar que a gente vá a campo e depois tenha que voltar no escritório, muitas das vezes é longe essa área que a gente tem que fazer o voo, então para evitar que a gente não esqueça nada. Então vamos começar a fazer essa checklist. Primeira coisa aqui, caixa de transporte. Então no caso a gente vai utilizar a mochila que veio o Mavic 2 Pro mesmo, ela é bem compacta, cabe tudo que a gente precisa. Próximo item é o corpo central do equipamento, aqui no caso o drone, o Mavic 2 Pro, ele está aqui. Proteção da câmera. Então é sempre indicado deixar essa proteção aqui, principalmente para ela proteger o gimbal, que é muito importante. Então qualquer batida que dá ou coisa do tipo, esse gimbal ele não pode ser danificado, tá? Então sempre deixar essa tampa aqui que protege o gimbal. As hélices, então nós temos aqui as 4 hélices que a gente vai utilizar e também temos 2 hélices reservas, que no caso a gente está levando só para prevenção. E lembrando que aqui no Mavic 2 Pro, a diferença entre as asas é essa questão da corzinha aqui central, tá? Então a gente está levando uma de cada, uma preta e uma cinza de reserva. Também a gente tem aqui o cabo USB do drone, então a gente guarda ele aqui para levar com a gente, tá? Embora a gente não vai utilizar ele. Temos também o cabo USB adaptador, o cabo USB do iPad, esse daqui é muito importante, é meio comum o pessoal esquecer, tá? Mas se você esquecer esse cabo que vai fazer a conexão do tablet ou do celular com o controle, aí você não tem como fazer o voo, tá bom? Eu já esqueci algumas vezes, então é bem interessante deixar ele na sua checklist, embora, como todo mundo tá carregando o celular toda hora, hoje é mais comum esse cabo aqui ele não ser esquecido, tá? Temos aqui também o cartão de memória, então o cartão de memória ele já está inserido aqui dentro do drone, ele já fica aqui nessa região e é muito importante antes de sair do escritório que você confira se tem espaço no cartão de memória, porque se acontecer de não ter e você chegar lá em campo e não tiver espaço, não tiver nenhum computador ali para estar tirando essas fotos, você também não consegue fazer o voo, tá bom? Próximo item, carregador de tomada. Então esse carregador de tomada é caso você queira levar e você vai ter acessibilidade ao campo, alguma tomada ou ali mesmo no carro, tá bom? Protetor solar, né, protetor de sol é importante, ainda mais num dia que nem hoje, que tá um sol, tá? Carregador veicular, esse daqui é só um carregador, a gente não tem aqui para mostrar, mas ele é bem interessante. Quem vai trabalhar com áreas que vai precisar de mais de 2 baterias, mais de 3 baterias, porque esse carregador, enquanto você está fazendo alguns voos, você pode depois, enquanto está fazendo, você deixa carregando uma bateria lá dentro do carro. Então depois que você terminar esses voos, você vai lá e consegue utilizar essa bateria que você carregou em campo mesmo, tá bom? Então, quem vai trabalhar aí com áreas que é um pouquinho maior, precisa de mais de 1 ou 2 baterias, é interessante ter esse carregador, ele agiliza bastante. Carregador hub, a gente também não trouxe aqui, mas é um carregador que ele vai carregar mais do que uma bateria, tá? Então você consegue colocar lá, por exemplo, 3 baterias, embora ele não carregue as 3 ao mesmo tempo, ele carrega uma, depois é para outra e para outra. Então, para você não ficar ali trocando de uma em uma, ele também é interessante. Adaptador do iPad. Aqui no caso, como a gente está utilizando o Mavic Pro, o controle dele, como eu já mostrei, ele vem adaptado aqui já para você colocar o seu celular, tá? Então ele tem o formato aqui certinho. E no caso, como a gente vai utilizar um tablet, o que a gente fez? A gente comprou esse adaptador, tá? Ele é bem simples aqui. Quem trabalha com iPad ou tablet, eu super indico, recomendo comprar. Tem como comprar no Mercado Livre mesmo, bem simples. Como que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, encaixa e o que acontece? Nesse adaptador, nesse caso aqui, ó, ele vai representar o que seria o seu celular, você coloca ele aqui no controle e depois você encaixa, no caso aqui, ó, o tablet, tá? Ou o iPad e você consegue segurar ele aqui no caso, porque senão você teria que segurar um na mão e o controle em outra mão. Em campo eu mostro melhor como é que vai funcionar isso daqui. Então, no caso, o nosso adaptador está aqui. O plano de voo a gente já fez em outra aula, então também está aqui salvo, tá? No caso aqui, o que mais que falta? O controle. Então, o controle, antes de sair do escritório também, ó, vamos ligar para conferir se tem bateria. Dou um clique, seguro
vai fazer o barulhinho porque ligou. Confere aqui a bateria, tá? No meu caso, estou com 81%, então vai dar para fazer tranquilo o voo. Vou desligar. E também, agora o tablet, tá? Então, o tablet ou o iPad, se você não estiver utilizando o seu aparelho celular, sempre confira se ele está com bateria antes de sair do escritório. No caso aqui a gente tem bateria o suficiente, 80%. Então, no caso, nós temos 3 baterias aqui do Mavic 2 Pro e também, sempre antes de sair do escritório, ó, confira, tá? Se ela tá carregada. Para conferir é só você apertar, então dá um clique aqui, ó, você consegue ver quanto que está completo aqui. Ela é dividida em 4 partes, que nem eu mostrei, então se tá verde as 4 partes é porque a gente tem bateria o suficiente, tá bom? E não menos importante, que tem também no final da checklist, são esses passos finais aqui, ó. Por exemplo, para garantir que se alguém for chegar em você quando você estiver em campo e fizer alguma fiscalização, é sempre bom ter junto com você, por exemplo, a nota fiscal, o cadastro da Anatel e da ANAC e o código do Sarpas. Então, deixa aqui já na sua checklist, tá? Você pode ter todos esses documentos no seu celular e aqui eu tenho alguns para mostrar impresso. Então, o que a gente sempre leva junto aqui na bolsinha, ó? Já fica impresso, já fica aqui, não tem problema de acabar a bateria nem nada. Então, aqui a gente tem a nota fiscal do equipamento, tá? Junto com a gente. E também a gente leva aqui, ó, o cadastro, tá? Da aeronave que a gente fez lá no site da ANAC. Então a gente leva junto também, só para mostrar caso alguém faça alguma revista em você, tá? E o plano de voo autorizado, que a gente também tem que fazer o pedido do plano de voo, a gente leva aqui no celular, que é mais fácil de olhar, tá? Mas nada te impede de você também imprimir e guardar, levar junto com você. Então, depois que a gente fez toda essa conferência e não está faltando nenhum equipamento, eu vou guardar de novo e a gente vai para campo para fazer a montagem do equipamento e fazer um voo, tudo bem? E a última etapa que a gente faz aqui em escritório antes de ir a campo é conferir o seu plano de voo e também salvar ele de forma offline. Então a gente vem aqui, abre algum aplicativo de voo, nesse caso aqui eu vou utilizar o Drone Deploy, é o mesmo plano de voo que a gente fez lá, só para mostrar o voo em campo. E como que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vem nessa opção Advanced e a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, Make Available Offline. O que é essa opção? A gente vai conseguir salvar o nosso plano e por mais que não tenha internet, quando a gente chegar lá em campo para fazer o voo, você vai conseguir fazer do mesmo jeito. E você também consegue fazer alterações. Então, se você quiser esticar, aumentar a sua área, diminuir a altura de voo, qualquer tipo de alteração, você consegue fazer sem internet. Mas antes, você tem que vir aqui, clicar nessa opção e ele vai carregar aqui, ó, quando estiver 100%, é porque ele salvou o seu plano, tá? Agora, uma coisa, se você não salva e vai em campo, você não tem internet, você não consegue fazer o voo e muito menos consegue modificar o seu voo, tá bom? O seu planejamento de voo. Então é importante você salvar ele aqui. A versão gratuita, você consegue salvar até 10 planos por vez. Então, se você deu 10 planos, desative aqueles planos que você já fez o voo em campo e aí você consegue salvar novos planos, tá bom? Geralmente, quem vai para a área urbana sempre tem internet, né, conexão ali ao Wi-Fi, só que para garantir é interessante salvar esse plano, tá bom? Então, por fim, aqui a gente termina aqui de salvar. Não tem como fazer isso daqui pela internet, tá? É só pelo tablet, pelo iPad ou pelo seu celular. Então, salve e a gente pode fechar e ir para campo. Chegamos aqui no local do campo. Agora eu vou fazer a montagem do equipamento para que a gente consiga fazer o voo. Então, eu vou apoiar aqui. Primeira coisa, eu vou pegar o equipamento. Vou abrir aqui, lembrando que essas daqui a gente puxa nesse sentido e a outra a gente puxa nesse sentido inverso. Vou colocar ele aqui e vou aproveitar para montar o controle. O controle é bem simples, a gente tem que abrir ele aqui embaixo e pegar, ó, os stickers, tá? Que a gente vai mexer aqui, controlar o drone. Eles são de encaixar, são bem práticos aqui para guardar, por isso que é bem compacto aqui a bolsa, porque é bem dinâmico aqui essa parte de montagem. Então, o rádio basicamente é isso, depois a gente acerta aqui a antena. Para ligar é só dar um clique e ficar segurando o segundo. Fez o barulhinho, ligou. Agora, eu vou montar o meu adaptador, porque a gente está utilizando o iPad, então
vai ser mais prático aqui. Essa parte é como se fosse o celular. A gente vai encaixar aqui, ó, no controle. Vou apertar, pronto. E agora a gente não pode esquecer de colocar aqui o cabo USB que vai fazer a conexão entre o controle e entre o iPad. Que no caso é esse daqui. Essa parte da entrada USB a gente encaixa aqui embaixo no controle. E essa outra parte a gente vai encaixar assim que a gente colocar o tablet aqui. Então, repare que aqui no controle ele tem uma parte aqui, ó, que ele deixa para que a gente consiga depois colocar o cabo aqui. Então eu vou colocar aqui. Encaixei. Vou puxar aqui um pouquinho para cima, só para aparecer a entrada. Então eu conecto aqui, ó, o cabo nesta entrada. Pronto. Fiz a conexão aqui. Vou ligar aqui o meu iPad. Por enquanto está ok. Depois de feito isso, agora vamos montar aqui o nosso drone. Para a montagem do drone, primeiro a gente vai tirar essa proteção que a gente comprou, tá? Ela é feita em impressora 3D aqui só para a gente conseguir proteger os nossos motores, porque eles ficam, ó, desprotegidos, tá? Vou guardar aqui as pecinhas e a próxima parte é a gente tirar aqui, ó. Lembrando, sempre antes de ligar o drone, a gente tira aqui essa pecinha aqui, ó, que protege o nosso gimbal, tá? É bem simples tirar. Pronto. Agora vamos colocar as nossas hélices que estão guardadas aqui. Lembrando que, ó, a cor cinza a gente coloca aqui na hélice marcada como cinza e a preta a gente coloca na hélice marcada aqui, ó, sem o cinza, tá? Que fica a cor preta mesmo. Então eu vou pegar as 4 hélices que a gente vai utilizar e na hora aqui da montagem elas não precisam ficar totalmente assim retas, tá? Se você deixar ele assim, ó, um pouquinho mais aberto, ele, antes de ligar, ele vai dar um giro, um tranco, que aí ele abre as hélices, tá bom? Então vamos lembrar de colocar aqui pela cor, ó. A ponta da asa dela é cinza e o centro aqui é preto, tá? Então a gente vai encaixar na cor preta. Encaixado, a gente sempre, ó, segura o motor e confere aqui se ela realmente está encaixada. Pronto, está encaixado. Então o nosso drone ele está pronto para ser ligado. Para ligar é só dar um clique e o segundo você segura, tá? Até ele fazer esse barulho mais ou menos. Então ligamos aqui, estamos com o controle já e agora a gente vai ver aqui dentro do tablet, tá? Como que está a configuração para o nosso voo. Antes disso eu vou colocar ele num local aqui mais aberto. Lembrando que ele precisa de mais ou menos 1,5 m de distância, tá? Para a posição que ele tá ali, em volta ali sem nada, mas qualquer coisa, se der algum problema, mas provavelmente não vai dar, a gente assume aqui no controle, tá bom? Então vamos ver como que está aqui a configuração. Agora, a primeira coisa que a gente faz, antes de abrir qualquer aplicativo de voo, a gente tem que vir aqui e conferir como que está aqui a conexão do controle com o drone. Então a gente vai no aplicativo do DJI Go 4, tá? Ou DJI Go 4, como o pessoal chama, tá? Aqui ele está mostrando já a tela pra gente, o que o drone ele tá vendo aqui na câmera, ó. No caso a gente aqui. E a gente sempre vem aqui para fazer a conferência, então aqui em cima ele vai mostrar mais algumas opções, ó, quantos satélites o GPS do drone está pegando, aqui está falando que são 13, tá? A bateria aqui no caso. E aqui, ó, o que a gente sempre dá uma olhada é a relação do compass, tá? O IMO também, mas essa questão aqui de calibrar o compass, que no caso é a bússola do drone, a gente sempre indica fazer essa calibração, tá? Antes de você fazer um voo em uma área nova. Por quê? Porque é importante que essa bússola ela esteja calibrada para que depois, se o drone estiver voando ou acontecer algum erro, provavelmente ele vai conseguir se localizar por essa bússola, então não vai ter algum problema em localização, em perder sinal e coisas do tipo. Para fazer a calibração ela é bem simples, você vai ter que virar o drone, tá? Em um sentido, depois no outro, e eu vou mostrar para você como que faz agora.
para a calibração, agora está tudo correto. Então a gente pode fechar e ir para o aplicativo de voo. No caso aqui eu vou utilizar o Drone Deploy para fazer esse voo. Lembrando que a sua conta tem que ser a mesma que você fez o plano de voo, tá? A do aplicativo que você fez lá também em escritório. Ele vai levar um tempo aqui para carregar. Vai mostrar aqui do lado quais que são nossos planos de voo. Vou vir aqui, clicar nesses 3 tracinhos e vou vir na primeira opção, Fly. Aqui ele já vai carregar essa nossa área de voo, tudo bem? Automaticamente. E olha só o que eu vou ter que fazer aqui. Ele vai estar escrito Ready, que é pronto para voar. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Start. Ele está procurando aqui a localização mais ou menos que a gente está. Enquanto isso, ele faz uma checklist. Olha só o que ele confere aqui, ele confere tudo. Ele vai conferir se o seu compás está calibrado, se a câmera ela está tudo bem. Tudo aqui ele vai fazer essa checklist. Se estiver ok, aí sim ele vai estar liberado para voar e ele vai ficar verde aqui, escrito Start Fly. Então perceba que aqui, ó, agora ele fixou já a posição, ele guardou aquela posição como se fosse o nosso home point, tá? E agora a gente está pronto para voar. Então perceba que aqui tem uma área livre, tá? A gente não tem nenhum fio de alta tensão aqui em cima e para voar é bem simples. A gente vai apertar aqui e pronto. Repare que ele virou a câmera, ó, para baixo, tá? O que o drone vai fazer agora? Ele vai subir até a altura de voo que a gente escolheu. Aqui no caso eu coloquei 100 metros só para estar fazendo esse voo aqui em campo. Ele vai subir a essa altura de voo, como a gente pode ver aqui, ó. Ele vai mostrando, ó, 54 metros, 57, é a altura que ele está subindo. Quando chegar a 100 metros, o que ele vai fazer? Ele vai partir daqui para o nosso ponto Start, tá? Que é onde ele vai começar a fazer o voo. Então, quando ele chegar a 100 metros, ele está quase chegando, ele vai começar, ó, a se locomover para esse ponto. E aqui a gente consegue fazer o acompanhamento de todo o plano de voo que ele vai estar fazendo simultaneamente. Repare que a gente está bem próximo aqui, ó, então ele começou já a tirar as fotos. Conforme ele vai tirando as fotografias, vai aparecendo aqui. Aqui tem a porcentagem de bateria, a velocidade que ele está, ó, 7 metros por segundo. E esse H aqui que está aumentando é a distância que ele está aqui do nosso home point, tá? Então ele faz esse cálculo dessa distância. E aqui quanto tempo que já tem de voo, então 1 minuto e 17, tá? A nossa tela aqui ela está preta, porque aqui estou sem internet no local, mas quando você tem internet ele mostra aqui em tempo real a fotografia que ele está tirando. Terminado de fazer aqui as faixas de voo, ele está voltando aqui para o nosso home point. Repare que o controle começou a apitar, o que está significando? Que ele chegou em cima do home point e ele está descendo, tá? Então a gente consegue acompanhar tanto aqui quanto no controle, ó, que ele está descendo aqui a questão da altura de voo até chegar no ponto para ele pousar. Então ele já tirou as fotos, ó, a bateria está em 82%, 81% ainda. Repare que ele está sem velocidade nenhuma, a distância do ponto home é 0 porque ele está decolando. Então, por enquanto, ele vai ficar apitando até a gente conseguir fazer a visualização com ele, ó, e ele faz o pouso sozinho. Então repare que para você vir aqui e fazer o voo, a gente só precisa apertar um botão e ele já faz tudo sozinho. Ele vai e pousa sozinho. Eu tive que corrigir só um pouquinho aqui no modo manual, mas não tem problema nenhum, tá? Só tirei ele aqui um pouquinho da mureta e lembrando que eu fiz o voo aqui nessa área porque a gente consegue aqui controlar ele de forma manual sem problema nenhum, tá bom? Mas feito isso, olha só o que aparece no Drone Deploy depois. Ele falou que está tudo capturado as imagens, vou dar um ok aqui. Pronto, ó. Ele fala que já está pronto o nosso plano de voo. Se você quiser refazer esse plano de voo, você também consegue. E agora a gente pode ir lá e desligar o drone. Então, para desligar é a mesma coisa, ó. Vamos lá. A gente vem aqui, aperta uma vez e segura. Pronto, desligado.
Agora a gente pode também desligar o nosso tablet, não tem problema nenhum, e a gente pode guardar o equipamento. Agora, terminado de fazer aqui essa parte da coleta dos dados, a gente volta para o escritório e a gente vai descarregar essas imagens para ver se teve algum problema, se todas estão carregando normalmente, tá? E quem aí já mexe com processamento, se já quiser fazer até o primeiro alinhamento de fotos para saber se deu certo mesmo, aí você já faz e não tem problema nenhum ali com o seu projeto. Você já fez isso tudo, já está liberado para ir para próximos projetos ou fazer outros tipos de voos, tá bom? Então a gente fica por aqui e vamos voltar para o escritório para descarregar os dados. Voltamos aqui para o escritório, então já fizemos o voo. Lembrando que a checklist, para trazer de novo, conferir se a gente pegou todo o equipamento, eu fiz conforme eu fui guardando os equipamentos aqui na nossa bolsa, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai descarregar as imagens do drone. Para isso, a gente vai ter que ligar o drone, então é importante que você tire aqui, ó, essa proteção, tá, do gimbal. Nunca ligue ele com a proteção. Então vamos tirar aqui. Vou ligar, apertar uma vez e segurar. Pronto! Com o drone ligado, agora a gente vai descarregar as informações do cartão de memória. Tem duas formas, eu vou mostrar aqui que a gente descarrega direto do drone. Ou você poderia ter pego aqui do cartão de memória, colocado no adaptador e colocado no computador, ou você coloca o cabo aqui, ó, vamos conectar, tá? O cabo ele já vem logo com uma conexão aqui, ó, ele vem com um adaptador, então é essa a entrada maior que a gente vai utilizar. E vamos procurar aqui aonde que está o local para a gente conectar aqui o nosso cabo, tá? Ele está aqui nessa lateral, ó. Vamos abrir aqui, conectar o cabo, pronto. E a outra parte vamos conectar no computador. Ele já foi reconhecido aqui no computador, por isso que o drone tem que estar ligado. A gente vem na pasta que chama DCIM. E aqui já vai estar nossas imagens, tá? Se você tiver alguma dúvida de quando começou o voo ou quando terminou, o drone, ele sempre vai tirar uma imagem sozinho, sem você mandar, ó, antes de fazer o voo. Então, olha só, ele tirou a nossa foto sem eu pedir, tá? Antes de começar o voo. Então, se tivesse outro voo aqui para baixo, ele teria tirado uma foto do chão. Então, você pode se localizar tanto por essa foto, ou se você vier aqui em detalhes, você pode saber qual que é a hora que você começou a gravar, tá? Aqui pela informação da hora, e ver aonde você terminou de gravar. Então, o que você faz? Você dá um Ctrl A aqui, ou você seleciona quais que são as imagens, dá um Ctrl C e salva dentro da pasta que você quiser no seu computador. E pronto, está descarregado seus dados. Fora isso, você pode fechar, desconectar aqui, USB, desconectar. Agora a gente terminou a aula dessa parte de execução, montagem e fazer o plano de voo. Já descarregamos os dados e agora é só a gente guardar esses dados para a parte do processamento. Até mais e desejo bons estudos!